O Rio em Foco está completando 10 anos em 2018 e nessa jornada entrevistamos deputados, professores, pesquisadores, gestores e líderes de diversos segmentos da economia fluminense com temas que vão do pré-sal ao carnaval. Além do aniversário, 2018 também marca uma mudança no cenário político por conta das eleições e uma expectativa de retomada de projetos e agendas abalados pela crise econômica. Para falar sobre os desafios que os eleitos terão nos próximos 4 anos, reunimos nessa edição especial os presidentes das instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento do Rio. E cumprindo com a sua função de propor soluções e apontar oportunidades, eles vão poder falar sobre o papel de cada um na construção de uma agenda de futuro para o Estado do Rio. O Rio em Foco recebe o presidente da Federação do Transporte de Cargas do Estado do Rio, FETranscarga, Eduardo Rebuzzi. Desde 2002, a FETranscarga atua na defesa dos interesses dos transportadores de cargas e participa de diversos grupos de debate sobre soluções na logística e na segurança pública para o combate ao roubo de cargas. Presidente, se a gente tivesse que eleger uma prioridade para os próximos 4 anos para o Rio de Janeiro retomar o desenvolvimento, qual deveria ser? Eu deveria, inicialmente, falar de logística de transporte. Mas, infelizmente, o maior problema que afeta hoje a economia do Estado, e eu não falo só a atividade de transporte, é a questão da insegurança. O roubo de cargas, como é amplamente noticiado pela imprensa, por todos, e as próprias autoridades têm conhecimento sobre isso, tá? Ele assusta investimento, tira empresas que querem gerar trabalho, gerar emprego, trazer recursos para o Rio de Janeiro, e você começa a gerar um esvaziamento econômico muito grande que aumenta o problema social, né? E o roubo de cargas, as empresas de transporte de cargas, em especial, elas sofrem muito com isso, com o agravamento do custo do seguro, com o custo de transporte sendo cada vez mais elevado, com escolta, com exigências, com restrição horária, tudo isso. O próprio trabalhador, o motorista e o ajudante que não querem mais trabalhar na atividade. Quer dizer, hoje o ponto principal seria você realmente ter uma situação com relação à segurança melhorada. E como a FETranscarga pode atuar e pode trabalhar na construção dessa agenda de segurança pública? Bom, nós temos há muitos anos já, nós temos diretoria de segurança dentro da entidade, procuramos atuar junto aos parlamentares, não só parlamentares estaduais, como também aqueles que nos representam em Brasília, no Congresso, conversas com o governador, com os governadores, que isso não é novo, isso já vem, é antigo, é um problema antigo, só que vem aumentando nos últimos anos, inclusive com o ministro da Justiça. Quer dizer, a gente tem uma atuação muito intensa em todos os fóruns para poder fazer com que o Rio de Janeiro receba uma atenção especial nesse ponto. O roubo de cargas acontece em todo o país, bem claro, só que no Rio de Janeiro ele sofreu uma mudança muito agressiva e virou praticamente saque, né? Deixou de ser um roubo planejado para virar saque nas ruas. Em relação à logística, a FETranscarga participou ativamente na construção do Plano Estratégico de Logística de Cargas, o PELC 2045, que foi um documento lançado pelo Estado do Rio de Janeiro recentemente. Qual a importância de atuar num plano para desenvolver essa questão logística no Rio de Janeiro? Sim, isso aí é muito importante, porque eu acho que o Estado do Rio de Janeiro, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a fazer um plano desse tamanho, dessa magnitude, que é você fazer um plano estratégico, um plano de Estado, não é um plano de governo. Tá? Ele não vai atender ao governo de uma gestão especificamente. É algo para, como você mesmo falou, para 30 anos. Então foi uma iniciativa do governo do Estado, a Secretaria de Estado de Transportes conseguiu o financiamento do Banco Mundial e chamou as entidades privadas que atuam no setor para contribuírem com esse plano. Então foi um plano a 4 mãos, tá? Não foi um plano do público, é um plano público e privado. E nós realmente desenvolvemos isso, foram debatidos, foram mais de 300 reuniões, se não me engano, por todo o estado do Rio de Janeiro, envolvendo todos os modais de carga, não só rodoviário de cargas, como aéreo, ferroviário, marítimo. Tem 12 pontos de logística muito importantes. Quer dizer, você procurando valorizar esse plano para o futuro,
aproveitando o ativo que nós já temos aqui logístico, que é muito importante, é muito de grande envergadura. Nós temos grandes portos aqui no Rio, temos um aeroporto que seria o maior hub do Brasil, que é o Internacional. Temos rodovias, ferrovias, que tudo isso para fazer com que o Rio de Janeiro se torne efetivamente uma rótula, quer dizer, um estado que possa fazer com que a sua atividade logística traga investimentos e tributos e trabalhe aqui para o nosso povo fluminense. Em relação a uma agenda parlamentar para esse tema da logística, o que os deputados têm que ter no seu radar para poder atuar, para melhorar essa questão logística? Muitos dos investimentos são investimentos que dependem do governo federal. Sim. Então, tem que aprovar emendas. Nós temos problemas graves aqui no Rio de Janeiro. Existe uma estrutura que está desgastada, né? Então, você tem as concessões rodoviárias federais, por exemplo, que algumas estão já em final de período de concessão. Começa a ter que haver negociação. É o caso da BR-040, BR-101, BR-116. A 101 até foi renovada há pouco tempo, a ponte foi renovada há pouco tempo. Agora, nós temos um problema gravíssimo do arco metropolitano. Tá? Nós temos a estrada de ferro 118, que liga Rio a Vitória, que precisa de caminhar. Quer dizer, então, os parlamentares do Rio de Janeiro, tanto os parlamentares que atuam em Brasília, representando no Congresso, como os nossos parlamentares aqui no Estado do Rio de Janeiro, precisam se unir e defender o Estado do Rio de Janeiro. Tá? Esse plano, ele, como disse antes, existe inclusive projeto de lei aqui na Casa para tornar esse plano um plano de Estado, tá? Para que nenhum governante, quando existe a troca, ele mude o plano sem antes conversar com a sociedade, sem antes debater com a Alerj, que seria diretamente a entidade que daria segurança para que ele fosse levado a termo com sucesso. Faz parte também da atuação da federação atuar na questão da capacitação. E aí, para isso, a FETranscarga também tem o SESC Senat. Divide com a FETranspor a gestão do SESC Senat. O que hoje o SESC Senat oferecem de cursos e capacitação na área de cargas? O SESC Senat, que é o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, que é o SESC e o Senat. Quer dizer, ele, inclusive, a partir do ano que vem, ele vai ser, a gestão no Estado do Rio de Janeiro vai ser até do setor de carga. A FETranscarga que vai fazer a gestão, que é um sistema de rodízio. Até agora, até o final do ano, é o pessoal de passageiro, né? Então, nós temos unidades instaladas em todo o Estado do Rio de Janeiro, e a intenção é aumentar. Temos outras unidades que estão em fase de adquisição de terreno, de construção. E você tem, além do lado social, com atendimento médico, toda a parte educacional, tudo isso para poder fazer com que você melhore a qualificação do trabalhador em transporte, né? Você atende não somente as empresas, os trabalhadores das empresas, tanto de passageiro como de cargas, como também os autônomos, motoristas de caminhão e motoristas de táxi. O Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade com grande peso turístico, você tem que qualificar cada vez mais os nossos profissionais que atendem aos visitantes, motoristas de táxi, para que ele possa se aprimorar, às vezes até aprendendo línguas, tendo uma melhor forma de condução e atendimento ao nosso visitante. Em relação ao radar do Legislativo, a gente falou um pouco da logística, mas em relação à segurança pública, quais também devem ser as ações do Legislativo em relação a esse tema? Bom, um ponto crucial, embora o Rio de Janeiro tenha se tornado uma situação um pouco diferente do que acontece no resto do país, que virou saque, né, mas toda mercadoria que é roubada, ela vai ao comércio. Pode ser o comércio instalado, às vezes com alvará, legalizado, ou pode ser o camelô, essa desordem pública que a gente vive no Rio de Janeiro. Então, a Alerj, o que a gente espera do parlamentar? Uma legislação mais eficiente para combater a receptação e a comercialização de produto roubado. Você não pode pensar que quando você rouba mercadoria, você rouba trabalho, você rouba investimento, você rouba recurso para que o Estado continue prosperando. Então, você tem que ter leis. Se um receptador, se um comerciante, junto com a Secretaria de Fazenda, vai lá, procura identificar um produto que esteja lá na prateleira dele, ou na indústria, na linha de montagem também, né? E chega lá e aquela mercadoria, aquele produto não tem origem, depois de uma investigação, o que é correto? Se caçar aquele alvará, se caçar o registro do ICMS e até o CPF, o CNPJ. Você tem que fazer restrição
para que o roubo de carga não seja algo fácil de ser realizado. Você tem que penalizar e tirar quem rouba da atividade comercial. Em relação ao fórum, qual a importância de ter e manter esse espaço de debate dentro do Legislativo, falando especificamente do Fórum de Desenvolvimento e da atuação da FETranscarga no fórum? Eu acho que o fórum, eu até me lembro que quando o fórum iniciou lá atrás, o transporte era ligado à energia e a outra área, depois foi criado especificamente de logística também. Eu acho que o fórum dentro da LERJ tem um peso muito grande, tá? E cada vez vai aumentar. Você pega todas as grandes instituições que representam os setores econômicos ligados a cada tema, estão fazendo parte do fórum. E aqui se deve debater, né? Qualquer problema que se tenha, que se atinja a economia do Estado, nós temos que trazer aqui para dentro, conversar, discutir e encontrar a solução. Nós não estamos agindo contra nenhum outro Estado da Federação. Nós estamos defendendo o Brasil, mas defender o Rio de Janeiro é o defender o Brasil. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, presidente. Obrigada a você, telespectador, que com a sua opinião ajuda a manter o Rio em Foco conectado com tudo o que acontece no Estado. E se você ainda não conhece o Fórum de Desenvolvimento do Rio, acesse nosso canal no YouTube. Nele é possível entender o trabalho realizado pelo Fórum há mais de 15 anos e rever todos os programas na íntegra que foram produzidos para esse especial Agenda de Futuro. Está tudo lá, é só assinar. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense, e até a próxima.